Paz e graça, irmãos. Graça e paz. É um prazer conhecer vocês, estar aqui nessa noite, poder participar desse início de ano com vocês e poder servir aos irmãos na mesa do Senhor, poder estar aqui, rever alguns colegas, alguns irmãos e também conhecer esse ambiente, essa cidade, onde eu já tinha vindo quando era menor, mas agora, depois de um pouquinho mais velho, eu não conhecia. Tá? Não lembrava dos lugares aqui, tanto é que nos perdemos. Mas é um prazer, é uma alegria de coração. Trago um abraço da igreja de Telêmaco Borba e dos colegas ali do Embaú também, que é um prazer conhecer aquele povo de lá também. Tá bom? Tenho certeza que nesses dias aí Deus tem já falado do seu coração, ministrado a sua vida, e eu espero e creio que nessa noite também não vai ser diferente. Nós moramos ali em Telêmaco, servimos na UBPC e temos caminhado aí junto com o Thiago. Por favor, Thiago, se coloque de pé aí, por gentileza. O Thiago é um amigo que nós conhecemos aí há mais de 20 anos e começamos a andar com o Senhor juntos. Desfrutamos, ou melhor, nos perdemos em muitas estradas, mas fomos encontrados no caminho. Isso é maravilhoso demais. Aí o Thiago nos acompanha. Gente, eu não sei se eu vou ter que me livrar do Thiago, ou o Thiago vai ter que se livrar de mim, porque toda vez que a gente viaja, a gente se perde, tá? Essa história é longa, tá? Cada vez que a gente vai ministrar em outro lugar, outro estado, ou em cidades perto, a gente se perde. Uma vez o Thiago morava em Curitiba, a gente não conseguia sair de Curitiba. Isso porque ele estava dirigindo e eu com o GPS do lado. E hoje, como a gente sabia que a viagem duraria, segundo o GPS, 2 horas e 13 minutos, nós pensamos, vamos sair às 4 horas da tarde. Saímos às 4h12 e, como vocês puderam ver, nós acabamos de sentar aqui, perdemos todo o momento de louvor, né? É claro que hoje nós tivemos alguns imprevistos, infelizmente, na estrada, teve 4 acidentes, 2 pararam o trânsito totalmente, a gente ficou um tempão ali, até pensamos que não ia dar para chegar, porém, quando eu e ele conversávamos no carro, vai ser hoje, Thiago, que nós não vamos se perder. Meu irmão, dessa vez acho que não foi culpa nossa. Tinha uma placa apontando Arapongas reto, a gente passou. Vamos colocar a culpa nessa placa hoje. E a gente seguiu, acho que para Jandaia, para algum lugar ali. E aí a gente teve que... Eu só olhei no GPS, eu tirei os olhos do GPS, olhei para o caminho, porque fui dar uma lida na palavra e nos perdemos na estrada, tá? Só um trocadilho aí. Mas não foi hoje que a gente não se perdeu. Mas o mais interessante, meu irmão, é que toda vez que a gente se perde viajando, a gente consegue chegar no destino. Eu vejo que a misericórdia do Senhor também é assim com as nossas vidas. Quantos de nós nos perdemos muitas vezes nas nossas estradas? Tiramos o olho um pouquinho do caminho, já tomamos uma direção a qual nos faz andar por lugares a qual nós não gostaríamos de ter passado nem experimentado. Mas de repente a graça dele vem, nos alcança e nos mostra de novo que o Eterno está apaixonado e nos ama, independente de qualquer coisa, de qualquer decisão errada que a gente tenha tomado. Por mais longe que você tenha ido, você sempre está a um passo de voltar de novo para os braços daquele que nunca te deixou. Tá bom? Mas gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Livro de Lucas, capítulo número 5, versículo número 1 ao versículo número 11. Tá? Então hoje a gente estava vidrado no Waze, tá? Tem o Waze, aplicativo Waze. Gente, eu acho que está para inventar um aplicativo que faça eu e o Thiago não se perder. Acho que tem que implantar dentro de nós, não sei. Mas vai dar certo, a gente vai dar certo. Você encontrou em Lucas 5? Você está com fome da palavra? Porque se tem fome, meu irmão, papai dá pão. Papai dá pão, ele usa os irmãos para repartir o pão na mesa. E eu quero deixar aí para você tudo aquilo que ele tem colocado na minha despensa já há alguns dias, tá bom? Você encontrou em Lucas 5, versículo de 1 ao 11. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga me ajuda aí que eu estou perdido. Não? Todo mundo? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus,
estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te louvamos nessa noite, tu és bom. Colocamos nosso coração diante de ti, colocamos nossa expectativa, nossa esperança na tua palavra, que nos conduz e não nos deixa nos perdermos. Eu te peço, Pai, alcança cada coração cansado nessa noite, revigora a nossa força, nos dá sustento. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tá bom? Quero compartilhar essa mensagem, já que a gente está num tema, começando o ano, entregando as premissas para o Senhor. E eu acredito que nesse texto nós temos aí algumas essências a qual nós podemos retirar para nossas vidas e poder caminhar com o Senhor revigorados nessa noite, tá ok? Então esse texto eu quero conjecturar um pouquinho com vocês na introdução, para a gente pensar em tudo que aconteceu nessa noite e manhã na vida de Pedro. Ele acorda por volta das 3 da madrugada, não sei se o despertador tocou, se o galo cantou. Pedro acorda como eu, assustado, não sabendo onde está e nem o que tem que fazer. Ele levanta, dá um beijo na sua esposa, olha para o lado e diz assim: é hoje que as coisas vão mudar. A esposa segura as vestes de Pedro, diz assim: Pedro, não é hoje que nós temos que esperar a mudança, nós temos que agradecer ainda que as mudanças não venham. Ela cita, ela já tivesse visto escrito, 1 Tessalonicenses 5,18, onde diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, ou melhor, a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Pedro abre um sorriso para ela, diz assim: tudo bem, vamos nos agradecer pelo dia de hoje, mas vamos o que o Senhor pode fazer. Pedro se levanta, André passa pela janela, diz assim: vamos, chegou na hora de pescar. Pedro chama André, seu irmão, manda entrar para dentro da casa. Eles se assentam na mesa, a sogra de Pedro está servindo, e eu imagino quanta esperança isso dá na vida de Pedro, porque Pedro deve ter olhado para ela, uma mulher que um dia antes estava à beira da morte, e de repente ele vê ela servindo na sua casa. Meu irmão, esperar pelo milagre nos enche de expectativa, agora ver o milagre diante de nós revigora a nossa força, nos dá ânimo, nos dá força para a gente poder caminhar num dia ainda mais esperançoso nele. E Pedro tem um milagre diante dele, ele vê a sua sogra servindo. O café, o bule toca, o café já exala perfume, o aroma dentro da cozinha. Claro que naquela época não tinha café, então vamos pensar em chimarrão. Também não tinha chimarrão, mas vamos pensar em alguma bebida da época. Numa mesa tinha tâmaras, uvas, castanhas, a mesa estava cheia, o pão sírio ali cortado, sem fermento algum. E imagina André pegando um pouquinho do pão, Pedro dá um tapinha na mão deles assim: sem antes dar graça, não toca nisso. E eles sorriem naquela mesa, cheio de expectativa, porque ele imaginava que aquela madrugada coisas maravilhosas iriam acontecer. E é maravilhoso quando você sai da tua casa, quando um dia novo começa, quando uma noite passa, que você pensa: é hoje que vai acontecer, é hoje que eu posso receber algumas coisas de Deus a qual eu não tinha experimentado ainda. Pedro estava assim.
Eles entram no barco, o vento bate, o barco vai a alto mar, eles lançam a rede de um lado. Pedro é experiente, do lado não sai peixe nenhum, ele lança a rede do outro lado. Ele conhece a lua, ele conhece os mares, ele conhece aonde os cardumes estão, mas Pedro não tem poder para colocar cardume na rede, isso só é com ele. Não importa o tanto de experiência que você tenha, existem momentos que o único que pode colocar nas mãos aquilo que você tanto anseia, está todo o poder na mão dele, e para ele nada é impossível. Pedro fica preocupado, lança de um lado, do outro, e nada. Ele está cheio de força, mas uma hora, meu irmão, o nosso ânimo acaba. Uma hora, aquilo que nós tínhamos tantas expectativas que acontecesse, quando não acontece, a gente desanima. Provérbios capítulo número 13, versículo número 12, vai dizer assim, que a esperança adiada entristece o coração. É quando você tenta de todas as formas, de todos os jeitos, e uma hora o cansaço chega, e uma hora não dá certo, e você pensa, talvez do outro lado, talvez da outra maneira, e nada, e você se cansa. E naquela manhã, a única coisa que tem na mesa de Pedro é frustração, tristeza de uma rede vazia, e a angústia por não ter alcançado aquilo que ele tanto esperava. Talvez ele pensou em se esconder, como alguns homens de Deus, que depois de viverem experiências frustrantes, se esconderam. Meu irmão, não é porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus que as coisas podem não dar certo na sua vida. Na verdade, são processos que Deus usa para nos aperfeiçoar. Circunstâncias imperfeitas têm nos aperfeiçoados a cada dia. Talvez Pedro se lembrou de Tiago, capítulo número 5, onde Tiago diz assim que Elias era um homem sujeito aos nossos próprios pecados, e um dia ele orou e choveu, e depois ele orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Mas Elias também um dia entrou numa caverna e se escondeu. Talvez a gente possa se lembrar de Davi, que mesmo sendo um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um dia também se esconde numa caverna de Adulão, junto com alguns homens que vão se tornar o maior exército da terra, mas um dia também estão escondidos. Talvez Pedro se lembre de tudo isso e se frustre. Talvez ele se lembre de Abraão em Gênesis 12, ou melhor em Gênesis 13, que um dia está na terra da promessa e foge dela para o Egito porque não via comida e ele só via fome. Um dia nossas mãos vazias, meu irmão, pode tirar o nosso foco daquele que as suas mãos sempre estão cheias. Mas Pedro está nesse dia mal, cansado, e nesse momento, aquele momento que você olha para as suas mãos e sente o peso do seu coração. É quando você olha para as suas expectativas e sente a desesperança batendo na porta. É o medo de voltar para casa sem nada. É o medo de voltar para casa e não ter cumprido o propósito. É o medo de ter tentado de todas as formas e não ter alcançado os objetivos. Pedro está sentindo isso. Essa angústia, essa debilitação, esse medo. Quem nunca passou por um dia assim? Quando a frustração do resultado não alcançado te afunda. Então nessa noite, eu quero falar com você a respeito do poder que existe no barco vazio. Ok? Eu sei que talvez você começou esse ano cheio de expectativa, pensando, esse ano vai ser o ano do barco cheio. Esse ano vai ser o ano que eu vou alcançar o que eu nunca alcancei. Esse ano é onde eu vou chegar, onde eu nunca pensei ter chegado. Mas nessa noite eu quero comentar com vocês sobre o poder que existe num barco vazio. Tá bom? E quem nunca teve um dia assim como o de Pedro? Um dia da frustração. Um dia que você não conquistou. Um dia que você saiu para fechar o negócio, mas só você levou a caneta para assinar o contrato. Um dia que você achou que você era o melhor e você viu que tem muita gente muito à frente de você e você não conseguiu a vaga. Aquele dia que você volta para casa e o cônjuge foi embora. Aquele dia que a promessa feita no altar, diante de muitas testemunhas, é quebrada no secreto do quarto, quando ninguém está vendo, e você nem entende por quê, e essa pessoa vai embora. É aquele dia que você olha para os filhos e pensa, o que foi que eu errei? Ou o que eu fiz de errado? Esse é o dia que você se depara com um barco vazio. Essa é a história de Pedro, um discípulo,
mas pode ser a minha e a sua também. E Pedro, nessa manhã, desse dia aqui, ele tem que voltar para a praia, com as suas redes vazias. Eu imagino a guerra dentro de Pedro. Um dia antes, a sua casa está abarrotada de gente. Pessoas vão sendo trazidas ali, apinhadas de doenças, e Jesus vai curando todas elas. Os demônios são expulsos, as pessoas são libertas, os aleijados andam, os cegos vêm, os mudos cantam, os cegos voltam a ter visão. Milagres e maravilhas estão acontecendo. A sogra de Pedro é curada, e Pedro olha para si e pensa: isso aconteceu ontem na minha casa, e por que hoje eu estou nessa situação? Eu pensava que quando eu entregasse a minha vida para Jesus, tudo melhoraria, e parece que para Pedro tudo piorou. A bolha de Pedro é furada. Eu tenho uma amiga minha, que um dia ela chegou para mim e disse assim: Deus furou a minha bolha, porque ela acreditava que andar com Deus é você nunca poder ser tocado pelas adversidades. E quando Deus permitiu ela viver algumas coisas, ela disse: Deus furou a minha bolha. Pedro, meu irmão, está vendo nessa praia aqui que nós lemos, um monte de gente com expectativa de ouvir as palavras que ele tinha ouvido um dia antes. É quando a verdade que você ouviu ontem parece ser mentira hoje diante do que você vive. É quando aquilo que os teus olhos contemplaram ontem na vida dos outros parece nunca se tornar realidade hoje diante de você. É nesse momento que você olha e a tua fé é questionada. E Pedro está nesse momento tentando entender o que o Senhor quer fazer com ele. Momento de frustração. Deixa eu te dizer uma coisa: não julgue a tua missão por um momento de frustração na tua vida, porque Deus pode usar essa frustração para te dar um direcionamento na sua missão, a qual você nunca mais ou jamais imaginava poder viver algo parecido. Pedro está diante do lago de Genezaré. O lago de Genezaré na Bíblia é pelo menos chamado de 3 nomes: Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia. Por que Mar da Galileia? Esse era um lago por causa do seu tamanho. 23 quilômetros mais ou menos de extensão, de 21 a 23, de 11 a 13 de largura, um imenso lugar. E Pedro está diante deste momento da sua vida, diante de um lago, aonde marca a sua frustração. Só que, diante deste lago, alguns meses depois, Pedro vai viver as maiores experiências da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: esqueça esse ambiente que Pedro está e vamos avançar na vida de Pedro. Pedro um dia está diante desse mar, em Marcos capítulo 8, e Jesus diz: entra no barco. E eles entram para passar para o outro lado. No meio do caminho, uma tempestade pega eles e o barco quase afunda. Deixa eu te dizer uma coisa: o fato de Jesus estar no seu barco não impede a tempestade de te alcançar, mas o fato de Jesus estar no teu barco impede que você afunde. Ok? Barco com Jesus não impede a tempestade de chegar, mas barco com Jesus impede você de afundar. E se você afundar, Ele te pega pela mão e te coloca de novo sobre a superfície das águas, para você voltar para o barco e chegar do outro lado, a qual a palavra dele, que não volta vazia, te conduzirá onde Ele mandou você ir. Se tem tempestade chegando, meu irmão, não ore para ela sair, não ore para ela parar, apenas vá até Jesus e acorde Ele, porque aquele que sustenta e tem poder sobre as tempestades, meu irmão, ainda vai acalmar aquilo que está te assustando, porque o que te assusta não assusta Ele, o que te afunda não afunda Ele, o que te impede não impede Ele. Aí o que Pedro vai fazer lá em Marcos 4? Ele acorda Jesus: ô Senhor, o Senhor não importa que a gente pereça? Meu irmão, Jesus acorda igual eu, assim, meio perdido. Opa, desculpa. E aí, Pedro fala: o Senhor não se importa que pereça? Aí eu imagino Jesus dizendo assim: calma, Pedro, está comigo, está com Deus. Alguns entenderam. Meu irmão, o que importa é Ele estar no teu barco, fica tranquilo.
Aí de repente aquela tempestade que está quase afundando o barco, Jesus se levanta e com o poder da sua palavra diz: tempestade cesse, vento acalma-te, e de repente, meu irmão, porque basta uma palavra para todos os ventos que te assustam e acalmar o teu coração. Aí a gente fica igual Pedro: quem é este que até as tempestades lhe obedecem? Mas passa-se um tempo, ainda no mar de Tiberíades, ou ainda no mar da Galileia, em João capítulo número 6, do lado desse mar, um menininho chega com 5 pães para alimentar uma multidão de quase 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E de repente os discípulos falam: o que é essa mixaria? Meu irmão, eu li em algum lugar que 5 pães na mão de Jesus vira padaria. O pouco que você carrega, meu irmão, é mais que o suficiente para realizar os milagres que Deus quer fazer nessa terra. Deus pega aquilo que você chama de impedimento para dizer que aquilo é um milagre transformador na vida de muita gente que olha para o pouco que você tem e não acredita tanto quanto você no pouco que você tem, mas vai usar esse pouco para alimentar uma multidão de gente. Pedro vê a multiplicação acontecendo diante de seus olhos, um milagre transformador. Diante desse lago, ele vê um cego vendo, ele vê um aleijado andando, ele vê um leproso sendo curado, isso em Marcos 2, Marcos 3, Marcos 5, depois você confere lá. Diante desse lago, Pedro vive coisas maravilhosas, mas nessa manhã, ainda não. Por isso, meu irmão, eu repito, não deixe um momento de frustração apagar a tua visão para a tua missão, tá bom? Versículo número 2, vamos continuar, vamos versículo por versículo, tá bom? Jesus chegando viu 2 barcos na beira da praia, 2 barcos vazios, gente. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ele não só viu os barcos, ele viu pescadores frustrados lavando as redes. Sabe o que eu aprendo com isso? É que ele vê o teu barco vazio. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que ele viu não só o barco vazio como as outras pessoas viam, ele viu você na sua noite escura, que qual parecia que não ia acabar. Mas deixa eu dizer uma coisa, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Eu não posso nessa noite ser irresponsável e dizer que é só essa noite e tudo vai mudar amanhã. Talvez a noite demore dias e anos, mas eu quero te dizer, existe uma promessa que ela vai passar, a luz vai chegar e de repente aquilo que parecia queria acabar com você, foi a única coisa que te deu força para você conseguir poder prosseguir. Ele viu os 2 barcos vazios, ele vê o que ninguém vê, ele enxergou os calos nas mãos de Pedro, ele viu o seu coração já sem força. Meu irmão, ele enxerga seus pensamentos, ele vê o que tanto anseia o teu coração, meu irmão, ele vê o que te tira a paz, ele vê o que te tira dele também. Eu quero te dizer, ele vê você. Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dos olhos daquele a quem tudo vê. O Salmo 139 diz assim: antes mesmo que eu fosse formado no ventre, Ele já me via. Não tem para onde eu fugir e escapar, Ele me alcança. Existe um Deus, meu irmão, de olho em você. Ele vê a tua frustração, Ele vê a tua angústia, Ele vê o teu medo. Em Êxodo 2, Ele vê Joquebede colocando Moisés no cestinho, desesperada. Em 1 Samuel 3:2, ele vê Ana tendo que entregar Samuel, aquele a quem ela orou a vida inteira. Em Juízes 13, ele viu Gideão malhando trigo no lagar, fazendo a coisa certa no lugar errado. Meu irmão, ele vê as nossas fragilidades, ele vê os nossos medos, ele vê as nossas faltas de força, ele vê que nós não temos mais para onde ir e nem para onde caminhar, ele vê a angústia do seu coração. Você tem um Deus que está de olhos abertos em você, ele vê o teu cansaço. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz que ele dá força ao cansado e renova o vigor àquele que não tem nenhuma força, porque até os jovens se cansam e fadigam, meu irmão.
Eu não sei se eu sou um jovem velho ou um velho jovem, mas tem horas que eu estou cansado. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, subirão e correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Meu irmão, Deus vai renovar a tua força, Deus vai renovar o teu ânimo, Ele vai aumentar a tua fé, porque você não é medido pela frustração de hoje, você não é medido pelas suas mãos vazias, você é medido pela mão que te segura. Ele não só vê o barco, versículo número 3, ele entra no barco de Simão. Tá? Eu sei que já foi feito período de oferta, mas aqui cabe alguns princípios de oferta. Dá para fazer de novo a oferta? Não? Tá, não vamos fazer. Tô brincando, tá? Ninguém olhou para mim nada, que eu nem sei para onde eu tô olhando. Meu irmão, ele entra no barco vazio. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre princípios de oferta que esse texto me fala. Mesmo o barco vazio de Pedro, que parecia não ter serventia alguma, serviu para Jesus alimentar Pedro depois. Talvez você olhe para alguma coisa na tua vida que parece não ter serventia alguma, é só um barco vazio. Acredite, Deus pode usar isso para servir de um propósito, a qual vai te alimentar amanhã. Tá bom? Tem mais princípios de oferta nesse texto. Mesmo que seu barco esteja vazio, mantenha ele à disposição de Jesus. Ok? Para você e para as pessoas é só um barco vazio. Para Jesus é um lugar onde Ele vai alimentar pessoas famintas. Sabe por quê? Porque Jesus vai entrar no barco vazio e não vai dar peixe, Ele vai dar palavra para aquela multidão que está ali atenta para ouvir. Porque nem só de pão, diz Mateus 4, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez, meu irmão, o teu barco não tenha o que você queira. Talvez o teu barco não tenha o que você quer, peixes, mas tenha o que você precisa, Jesus. É isso que faz a diferença em mim, na minha e na sua vida. Ele pode usar o teu barco vazio para alimentar uma multidão de famintos. Meu irmão, Filipenses 4,19 vai dizer assim, que Deus suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Tá bom? Talvez hoje você não tenha o que você quer como Pedro, mas você tem o que você precisa. O Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. No original diz assim, o Senhor é meu pastor, e eu já tenho tudo. Tem uma canção do Projeto Sola, uma canção no Salmo 23, que diz assim, aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso. Talvez, meu irmão, o que você não tem hoje, ou o que você quer tanto hoje, talvez você nem precise. E você só vai descobrir isso diante desse barco. Ok? Versículo número 4. Quando Jesus acaba de falar com aquela grande multidão, Pedro está ali no cantinho, pensando, será que ele esqueceu de mim? Será que ele não me vê? Depois de ele acabar de falar com toda a multidão, ele vai falar com Pedro. Meu irmão, em algum momento o silêncio de Deus vai quebrar a tua frustração. Em algum momento Deus vai falar e vai mudar todas as coisas. Mas naquele momento só tem um silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa, o silêncio é uma linguagem do céu muito pouco compreendida na terra. O silêncio é um vernáculo falado no céu que pouca gente se empenhou a estudar na terra. Por isso, quando Deus fica em silêncio, algumas pessoas começam a se movimentar, achando que Ele está consentindo com a sua vontade, quando na verdade Deus apenas está esperando o momento de falar algo para que você possa se mover. Silêncio de Deus não quer dizer aprovação, quer ou negação, está dizendo, aguarde, espere. Deus trata muito com a gente, com barco vazio, no silêncio. E Pedro fica ali. O interessante é que o silêncio de Pedro, ou melhor, o silêncio de Jesus, não faz Pedro se afastar daquele mar nem daquele barco.
Aconteça o que acontecer, não se afaste do único lugar que ainda você pode ouvir a voz do Senhor falar alguma coisa. Ok? Vou repetir. Aconteça o que acontecer, não se afaste do lugar onde Deus ainda está falando. Porque uma palavra dele tem poder para mudar todas as coisas. Pedro olha para aquele mar, olha para o seu barco vazio, olha para as suas redes, olha para os seus calos, mas não se afasta daquele lugar. Sabe, meu irmão, não deixe um dia de frustração fazer você esquecer de uma vida de satisfação. Pedro não pode se afastar de um mar que sempre o alimentou a vida inteira, e porque um dia não deu peixe, eu vou virar as costas e vou embora. Não deixe o dia ruim de hoje esquecer tudo aquilo que você já recebeu de algum lugar ou de alguma pessoa. Ok? Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar assim: esquecendo-me das coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Existem coisas que você tem que esquecer para você seguir. Mas Lamentações 3:21 vai dizer: eu quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meu irmão, tem coisas que você tem que esquecer para você seguir. Tem coisas que você jamais pode deixar de lembrar para você poder continuar seguindo. Ok? A palavra é instrutiva em todo tempo nas nossas vidas. Porque logo, logo, uma voz vai falar. As circunstâncias vão dizer: não vale a pena. Mas, meu irmão, nós não vivemos por circunstâncias. Nós vivemos debaixo de uma palavra. E ainda que as circunstâncias digam para você: não vai dar, não vai acontecer. O livro de Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. A palavra cooperar em grego significa alguém construindo junto com você. A palavra cooperar em grego significa tijolo a tijolo sendo colocado, mesmo que você não veja o tamanho da construção. Sabe o que eu quero dizer para você? Junto com as circunstâncias que parece que não estão cooperando, existe um Deus ao seu lado cooperando para que tudo dê certo, ainda que você não esteja entendendo nada. Por quê? Porque 1 Coríntios 5:7, ou melhor, 1 Coríntios 4, 17, 18, 19 vai dizer assim: porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós não andamos pelo que os nossos olhos enxergam, porque o que os nossos olhos enxergam são coisas passageiras, mas no que nós cremos são coisas eternas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós não andamos por vista, mas por fé, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Talvez, meu irmão, você tenha que tirar os olhos do barco vazio, do mar vazio, da rede vazia e do seu coração cansado e olhar para aquele que tem uma palavra para mudar todas essas coisas. Ok? Não se afaste daquele que tem poder para encher o teu barco de peixe. Meu irmão, Deus é poderoso para mandar em qualquer peixe para que ele venha na direção e encha as tuas redes. Não há peixe na terra que não ouça a voz dele. Aliás, o livro de Jonas vai dizer que tinha um homem fora do propósito, e quando Deus disse para um grande peixe pegar ele, meu irmão, o peixe foi lá e engoliu, e Jonas pensando: eu vou matar. Mas quando Deus te coloca diante de uma situação difícil, não é para te matar, mas é para você não morrer, meu irmão, para você sair dali vivo e anunciar aquilo que você viu, ouviu e pode proclamar. Deus ainda usa peixe para colocar homens de Deus no seu propósito. Tá bom? Vamos continuar. Versículo número 4 e 5. Faze-te ao mar alto, Pedro. Meu irmão, por que um mar alto? Será que se Pedro jogasse as redes no raso, não pegaria alguma coisa? Você acha que o Deus que todos os animais da terra e tudo lhe obedece, que a terra é o estrado dos seus pés, meu irmão, e os céus não podem conter o seu tamanho? Você acha que ele precisa que você vá em algum lugar para ele poder te abençoar?
Mas ele disse para Pedro: volta-te ao mar alto. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus quer levar Pedro no mesmo lugar onde ele viveu as maiores frustrações, para ele poder viver as suas maiores contemplações. Deus vai te colocar e fazer você voltar em lugar, meu irmão, que talvez você foi humilhado, foi abandonado e nunca conquistou, para você viver as melhores coisas da sua vida. Volta-te ao mar alto. Aí o que Pedro vai falar? Senhor, trabalhamos a noite toda, estou cansado. Interessante que Pedro vai usar uma palavra em grego chamada cópia, trabalho, que tanto em hebraico como grego tem o mesmo sentido, labuta, cansaço. Essa mesma palavra é usada em Gênesis 3, quando o homem depois da queda vai ter que trabalhar com o suor do seu, vai ter que conquistar o fruto com o suor do seu esforço. Sempre existiu trabalho, mas ali começou a ter um peso maior. Essa mesma palavra é usada em 1 Tessalonicenses 3,16, onde Paulo vai dizer assim: com muito cansaço e fadiga, eu vos preguei o evangelho. Essa mesma palavra vai aparecer em 1 Tessalonicenses 5,12, onde Paulo vai dizer: eu vim com vocês com fadiga e trabalhei. Está falando de cansaço, tá bom? E Pedro fala: eu estou cansado, eu já tentei. Já ouviu essa expressão? Conhece alguém? Talvez essa pessoa mora até no espelho da sua casa. Não aguento mais, estou cansado. Porque, meu irmão, trabalho sem resultado é tormento. Ok? É frustração, é estagnação. E Pedro está assim, ele está travado. Porque quando a gente olha para o fruto do nosso trabalho e não compreende o resultado, a gente se frustra. Tá? Eu vou explicar isso. O livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 11. A Bíblia vai dizer sobre Jesus após ser moído na cruz, transpassado pelas nossas iniquidades, castigado. O versículo de número 11 vai dizer assim: e ele viu o fruto do seu glorioso trabalho e se alegrou. Gente, ele estava moído, ele estava destruído, e quando ele olha para o fruto do trabalho, ele faz o quê? Ele se alegra. Quem passava por Jesus na cruz, virava o rosto, pensando, que resultado que ninguém gostaria, porque quem morria na cruz era sinal de maldição. Mas quando Jesus olha para o resultado do seu trabalho, ele muito se alegra. Tá? Só vou comparar textos aqui para você entender o que eu quero falar. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ok? Olha a expressão de Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Sabe como que Paulo está? Preso numa cadeia. Quem olha para Paulo diz assim: trabalhou tanto, hein? Se cansou. Que resultado, hein? Porque a gente olha para Paulo hoje com suas 13 cartas escritas, a gente pensa, uau. Mas quem olhava na época não entendia nada. Porque o resultado demonstrado não era sinônimo daquilo que o céu via. Porque às vezes o resultado que você está esperando é com o olho natural, quando na verdade o resultado que Deus quer te dar é com algo do céu. Deixa eu só comparar. A Bíblia diz em 1 Crônicas que Salomão, um dos maiores reis dessa terra, termina a sua vida dentro de um palácio, cercado de servos. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, vai dizer assim, Salomão dando instrução já a um homem velho, ele vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, do qual você não tenha prazer nenhum. Se você olhar para a vida de Salomão, você pensa, uau! Agora quando você compara a vida de Salomão com a de Paulo, é pior ainda. Porque você olha para Paulo, que está preso, e você olha para Salomão, que está livre. Mas na verdade, quem está livre é Paulo, quem está preso é Salomão.
Salomão tem uma varanda para ele contemplar o céu, mas Paulo não tem uma varanda para olhar, mas quando ele quer ver o céu, ele olha para dentro de si, e ele diz: eu me alegro nesse trabalho aqui dentro, porque o reino não está fora, o reino está dentro de mim. Salomão está cercado de servos, e Paulo está servindo. Salomão é um homem velho frustrado, e Paulo é um homem velho contemplando uma expectativa de um rei a qual ele está esperando e aguardando. Salomão tem vestes que em Mateus 6 Jesus fala que são lindas. Paulo, quando pede alguma coisa, me traga pelo menos uma capa. Talvez, meu irmão, o resultado que você vê aos teus olhos não é o resultado que você deveria estar enxergando com os olhos da fé. Deixa eu te dar uma instrução nessa noite: não olhe para aquilo que está dando certo, olhe para aqueles que estão obedecendo. Vou repetir. Pare de olhar para aquilo que está dando certo e comece a olhar para aqueles que estão obedecendo. Porque Salomão estava dando tudo certo, mas ele não estava em obediência. Paulo estava em obediência e parecia que nada estava dando certo. Mas Paulo pode dizer em Filipenses 4,19: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ter abundância, eu posso viver no meio de nada. Por quê? Porque ele sabe em quem ele confia. Ok? Mas nesse processo aqui, a gente se perde às vezes naquilo que a gente está vendo. Porque a gente olha que é um resultado. Gente, o resultado não é baseado pelo que os outros estão vendo. O resultado é baseado naquilo que o Senhor te disse. Ok? Estou trazendo princípios aqui para a gente pautar nossa vida. Você se lembra de Noé? Quem olhava para Noé, meu irmão? Quase 100 anos, ou mais de 100 anos construindo uma arca. Quem passava por ele? Se fosse eu, você não, eu ia pensar: desperdiçando a vida com um negócio que não tem futuro algum. Por quê? Porque não é o que os outros estão vendo que conta, é o que ele disse que faz a diferença. Quem olha para Noé pensa que está construindo algo inútil, mas quem olha para Noé, ele sabe: eu ouvi a voz de alguém que me disse para fazer uma coisa que ninguém entende. Ok? Mas nesse processo aqui, Pedro vai até Jesus. Pedro ouve Jesus. E Pedro obedece Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Ir até Jesus é oração. Ouvir Jesus é ouvir a palavra. E o resultado disso tem que gerar obediência. Tiago 1:22. E não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você pode ouvir todo dia e nunca escutar nada para obedecer. Então viva esse processo. No dia da dificuldade, vá para Ele. Ouça Ele e obedeça a Ele. Porque aquilo que você faz com Ele vai fazer total diferença. O Salmo 127 vai dizer assim: que de nada adianta alguém construir uma cidade se o Senhor não edificar. Se alguém tentar guardar uma cidade sem que o Senhor a guarde, inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Gente, eu não estou dizendo para você não acordar de madrugada, tá? É só uma expressão do texto. Talvez esse seja o processo que Deus vai usar para Ele te fazer algo na sua vida. Mas Ele está dizendo assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas às vezes quem não alcança resultado não consegue nem dormir. Por isso eu gosto de uma outra tradução que vai dizer assim: porque aos seus amados Ele dá o sono. Ou seja, Ele não só vai te dar, ou vai dar aos que dormem, Ele vai dar um sono para você dormir. Porque quem está ansioso consegue dormir? Quem está preocupado consegue? Por isso Ele não só provê o resultado, mas Ele provê também o processo. Ok? Versículo 6, a gente se adiantar. Fazendo assim, fazendo o quê? Indo ao alto mar e pescando. Gente, tem pescador aqui? Tem pescador aqui ou não? Dá um sinal. Não? Quem tenta pescar aqui?
Aí sim. Então tá bom, corrigir, né? Pescador é muita responsabilidade. Mas, quem de vocês já voltou para casa e pôde dizer assim, quando a esposa perguntou, pescou muito? O que você fala? Oi? Pesquei, eu não peguei nada. Tá. Pesquei, não é assim? Mas você já viu alguém voltar da pescaria e dizer assim, o que você pegou? Eu colhi muito peixe. Já viu alguém falando isso? Não, porque a gente usa a palavra pescar. Mas o texto, o doutor Lucas, que escreveu esse texto, sendo um médico poliglota, ele vai usar com cautela a palavra, e colheram muitos peixes. A palavra, ele poderia usar em grego a palavra ágora, que significa pescar. Mas ele usa a palavra teressa, que significa colher. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Lucas quer deixar claro para nós uma situação. O que aconteceu nesse texto aqui? Um homem pode pescar peixe, mas nunca pode colher. O que Lucas está deixando claro para mim e para você, é o que aconteceu nesta manhã, não é obra de um homem, não é obra de uma mulher, não é obra da sua força, é obra daquele que tem toda a força. Zacarias capítulo número 4, versículo número 6, não por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Meu irmão, o que Deus quer realizar na sua vida, meu irmão, nenhum homem pode fazer, nenhuma mulher pode tocar, porque você vai voltar para casa dizendo assim, foi Ele, dele e por Ele, como diz Romanos 11, 33 ao 36. O que Ele quer fazer, é como em Lucas 1, quando Ele chega para aquela menina e diz assim, vai nascer um de ti, e ela diz, como pode ser, eu nunca me deitei com homens. É exatamente isso, não é obra tua, é obra dele. Aí o que ela diz? Cumpre em mim o teu querer. Aí ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí o livro de Lucas 1,37 vai dizer assim, porque para ele nada é impossível. Versículo número 7, romperam-se-lhes as redes. Meu irmão, em Mateus 4, Jesus encontra alguns homens limpando as redes, consertando redes. Sabe por quê? Porque um dia a pescaria já foi grande. Mas mesmo assim, mesmo a pescaria tendo sido grande, eles consertavam redes. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? É que mesmo que você viva momentos de abundância, conserte as redes, para você não perder coisas pequenas. Não negligencie o pouco, por causa da abundância que está nas tuas mãos. Porque o pouco que você está deixando escapar, não é teu, foi Ele que te entregou. O livro de Mateus 25, ele entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Um escondeu, para não perder. Meu irmão, você não pode perder aquilo que o Senhor te confiou. Por isso conserte as redes. Meu irmão, quanto mais abundância de peixe, mais trabalho dá. Já viu aquele empresário que montou a empresa e disse, quando eu tiver muito, vou descansar mais. Coitado. Meu irmão, Deus tem um processo na abundância chamado teleios em grego, que significa aperfeiçoamento. Sabe por quê? Quanto mais abundância, mais Deus vai te levar a um nível de aperfeiçoamento nele. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos preparados para aquilo que nós planejamos, mas nós nunca vamos estar prontos para aquilo que Deus planejou. Porque Isaías 55, 8 e 9 vai dizer que porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus, e as minhas vontades mais altas que as suas. Ok? Versículo número 7. Chamando os outros. Gente, pescou demais. E aqui para a gente partir para o final. O barco vazio estava afundando Pedro. Certo? Mas o barco cheio também iria afundá-lo.
Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que tanto o fracasso como o sucesso tem poder para te afundar. Ok? Vou repetir. Tanto o fracasso como o sucesso tem poder para te afundar. E para não afundar na abundância, sabe o que Pedro faz? Ele começa a sinalizar. Para quem? Para o barco vazio que está do lado. Gente, Pedro não tinha ideia que o que não iria impedir que ele afundasse era um barco vazio. Não, acho que você não entendeu. Tem barco vazio do teu lado, que passou e você nem percebeu, mas você não vai afundar, porque um dia ele vai te socorrer. Por que eu tenho que fazer um sinal? Porque o meu barco está cheio. Quando o barco está vazio, uma palavra resolve de Jesus. Quando o barco está cheio, o exemplo de Jesus resolve. Porque toda vez que Jesus tem algo nas suas mãos, ele faz o quê? Ele reparte. Gente, se tem uma coisa que esse texto me ensina a aprender com ele, é que repartir faz parte da minha missão. Quem não reparte, não aprende a repartir, falha na missão. Quem não sabe dividir e multiplicar, afunda na missão. Estou falando de recursos, tanto financeiros, emocionais e espirituais, em todos os âmbitos. Tá bom? Se o meu barco, meu irmão, tem mais do que o necessário, eu devo olhar para o barco que está do meu lado, porque sempre tem um barco vazio para dividir o que eu tenho. Jamais esqueça que um dia o teu barco também esteve vazio, e alguém viu ele vazio. Não esqueça disso. Jesus, meu irmão, que encheu o seu barco, quer que você encha o barco de outro, pela abundância que Ele colocou nas suas mãos. Há um poder na divisão e na multiplicação dos nossos recursos. E há uma falha quando a gente não faz isso. O meu pai é um senhor de 79 anos, ele tem uma horta na casa dele que você olha e diz, uau. Você anda pela horta de noite, acende luz, meu irmão. Se você não se cuidar, jorra água em você. Tem de tudo. Meu pai e minha mãe moram sozinhos. Ele 79, ela 66. E a gente pergunta, pai, para que tanta verdura? Para que tanto legumes? Meu irmão, nasce até melancia naquela horta. Tá bom que não ficou boa, mas nasceu. Mas de repente você encontra o meu pai andando na rua de Telemaco com seus vizinhos, dando alimento, dividindo os legumes. E a gente pergunta lá em casa, por quê? Ele diz assim, porque eu gosto de compartilhar o que eu tenho. Meu irmão, às vezes não é nem a necessidade, não é porque os vizinhos não podem comprar, porque eles podem. Mas o prazer de ver um senhorzinho andando na rua, dizendo, olha, esse aqui é da minha casa, esse aqui não tem fertilizante, esse aqui eu plantei, esse aqui eu sujei a mão, esse aqui eu reguei, esse aqui eu cuidei. Meu irmão, aprenda a dividir a alegria no dar, na multiplicação daquilo que você segura em suas mãos. Porque se você não aprende esse princípio, você afunda. Lucas 16 fala de um homem rico que tinha Lázaro na sua porta querendo migalha de pão. Quando ele não dá, meu irmão, eles acordam no outro dia, um no leito de Abraão e o outro no tormento eterno. O livro de Lucas, capítulo 12, vai dizer de um homem que viveu a sua vida inteira e quando termina a sua vida dizendo, vou aumentar os meus celeiros, vou guardar o que eu plantei nesse lugar. E aí a Bíblia diz, louco, para quem será o que você tem? Sabe o que eu aprendo com esse homem? Ele viveu uma vida para si mesmo, não querendo dividir nada. E Jesus está dizendo, esse resultado não é o que eu esperava. Ok? Nós precisamos aprender a dividir, porque há sucesso nesse resultado. O livro de Gênesis 37 vai dizer que José, quando a terra inteira estava com fome, José pegou dos seus celeiros, daquilo que ele tinha guardado com tanta sabedoria, e ele alimenta cada casa, para que ninguém pereça, e ele compra toda uma nação, para que eles sejam todos de um mesmo rei. Ok? Agora, por que eles fazem isso? Porque eles aprenderam com Jesus, que aprendeu a multiplicar. Meu irmão, Jesus quando está na mesa, tem um que vai trair e 11 que vai fugir, mas isso não impede Jesus de partir o pão e os alimentar. Em João 13. Aprenda
a multiplicar aquilo que você tem nas mãos. Aprenda a compartilhar. Tá bom? O livro de Provérbios 30, versículos número 8 e 9. Tem um homem ali que faz uma oração dizendo: Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Porque se tu me deres a pobreza, que eu venha um dia furtar, envergonhar o seu nome. E não me dê a riqueza para que um dia eu não venha esquecer de você. Embora isso esteja escrito no livro de Provérbios, não tem nada de sabedoria nessas palavras, a não ser para a gente aprender com elas. Esse homem está dizendo: se eu viver na pobreza, eu vou te negar. E se eu viver na abundância, eu posso te esquecer. Esse homem é um homem que está impedindo recursos do céu de chegar nas suas mãos para ele multiplicar na terra. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Você não precisa não ter nada e nem ter tudo. Ou melhor, você não precisa viver sem nada e também não saber viver com tudo. Você tem que aprender a viver em toda e qualquer situação. Tá bom? Vamos finalizar? Versículo 8, 9 e 10. Prostrou-se Pedro diante de Jesus. Gente, Pedro era um judeu. A gente tem costume de se prostrar diante de todo mundo. Deuteronômio 6 e Êxodo 20 vai dizer que um judeu, um israelita não se prostrava diante de ninguém. Não adorarás outros deuses, não terá Deus diante de ti. Tá ok? Eles não se prostravam. Diante de um anjo, quando um anjo via alguém, um homem se prostrando, diz: coloque-se de pé. Quando Paulo e Silas viram um homem se prostrando, diz: nós somos homens, se coloque de pé. Mas quando Pedro se prostra diante de Jesus, Jesus não pede para ele se levantar. Sabe por quê? Porque Jesus não é um homem apenas. Jesus não é um homem só cheio de Deus. Jesus não é um homem só cheio do Espírito Santo. Jesus não é um homem apenas de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ok? E Pedro reconhece Jesus nesse texto. Mas ele proclama em Mateus 16, quando Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? É Jeremias, Elias e qualquer um dos profetas. E vocês dizem o que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, o barco vazio revelou quem Jesus é para Pedro. Ele é o meu Deus. Só que quando Pedro vê isso, Pedro olha para si e diz: se ele é Deus, eu sou um homem pecador. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que um barco vazio fez Pedro entender quem Deus é. Um barco vazio fez Pedro entender quem Ele é. Ele é Deus e eu sou um homem pecador. Meu irmão, quando Pedro está diante dele, Pedro não olha para o lado, ele olha para si. Em Lucas 23, quando Jesus fala na ceia: um de vocês vai me negar. Os discípulos não falam: é ele? É ele? Eles dizem: porventura sou eu, Senhor. Porque estar diante dele tira os meus olhos do outro e coloca o meu foco em mim. É por isso que em 1 Coríntios 11 diz: examine-se o homem a si mesmo, na ceia. A palavra ali em grego é anaklese, significa homem que junta prova contra si próprio e não contra o outro. O livro de Lucas 10 vai dizer com um homem que orou dizendo: Senhor, obrigado que eu não sou como este. Mas tem um publicano que olha só para si e diz: Senhor, eu não sou digno. Eu gosto de uma frase do Brennan Manning, que ele fala assim, que se o publicano olhou e disse: obrigado porque eu não sou como esses, o Brennan Manning diz assim, que ele ora dizendo: obrigado, Senhor, porque eles não são como eu sou. Ok? Reconhecer quem Ele é faz eu olhar mais para mim do que para os outros. É por isso que em Lucas 6,42 Jesus vai dizer: para de tentar tirar o cisco do outro antes de tirar a trave que está no teu olho. É por isso que em Lucas 15, uma mulher que quando perde o seu valor dentro da sua casa, um dia ela acende a luz significa a palavra, ela varre a casa, e quando ela varre a casa, e ela acha a casa limpa, e ela descobre que a casa agora está limpa, ela encontra os seus valores, ela vai chamar os seus vizinhos para ver o que ela encontrou. Interessante, quando essa mulher traz luz para casa, ela não vai tentar limpar a casa do vizinho, ela limpa a primeira sua, porque quando a luz chega, meu irmão, você não tem que mudar o outro, você tem que limpar você. Você não tem que varrer a sujeira do outro, você tem que varrer a sua. Você não tem que fazer o outro encontrar valor, você tem que encontrar os que você perdeu. Isso só se dá com a luz da palavra de Deus. O espanto tomou conta de todo mundo. Por quê? Porque eles sabiam que estavam diante de um milagre, meu irmão. Um barco vazio de esperança e cheio de frustração
se torna um barco cheio de entendimento. Me torna um homem cheio de entendimento. E quando Pedro descobre quem Deus é e descobre quem Ele é, Jesus vai mostrar o que ele tem que fazer. Ele vai dizer: Pedro, a partir de agora, tu serás pescador de homens. Eu gosto dessa frase aqui, que diz: de agora em diante. Gente, é como se Jesus estivesse dizendo assim: até agora foi assim, mas de agora em diante, tua vida nunca mais vai ser a mesma. É Jesus chegando em João 4 para uma mulher que teve 5 maridos que ela tem, não é? E dizendo assim para ela: de agora em diante. Em João capítulo número 8, Jesus chegando para uma mulher que pega em adultério, prestes a morrer, dizendo: vá, não peques mais, porque de agora em diante. É Jesus chegando em João 5 para um homem paralítico, dizendo: há 38 anos você não anda, mas de agora em diante. É Jesus chegando em João 9 para um homem cego, dizendo assim: você não via desde de nascença, mas de agora em diante você vai ver de novo, a tua visão vai ser estabelecida, você vai poder andar, dançar e andar no caminho, na verdade e na vida. Ok? Então esses textos me ensinam. Versículo 8, saber quem Deus é. Versículo 9, me mostra quem eu sou. E versículo número 10, me mostra para que eu fui chamado. Meu irmão, quando eu sei quem Deus é, eu descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, Ele me mostra o que eu tenho que fazer. Ok? Coloque-se de pé, por gentileza. Pessoal do louvor, se quiser subir. Ok? Quando você descobre quem Deus é, você vai descobrir quem você é. E aí você vai entender o que você tem que fazer. De agora em diante, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E Ele vai dizer: não temas. Gente, quando Jesus dizer para você: não temas, se prepare, porque o bicho vai pegar. Posso ouvir um amém? Quando Ele chegar, depois de todos esses princípios do barco vazio, Ele vai dizer: não temas. Meu irmão, quando você pensa que te assustou estava no ontem, você não sabe o que está vindo amanhã. Mas você descobriu quem Ele é, você descobriu quem você é, você descobriu a sua missão, por isso você não pode deixar. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Josué, foi assim com Abraão, foi assim com Maria, vai ser assim comigo e com você. Mas antes de orar com você, eu quero finalizar no versículo número 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Gente, tudo que eles buscaram a noite inteira, e eles conquistaram, ou foi lhes dado por Jesus na manhã, eles deixaram para seguir. Noite fala daquilo que você não vê, daquilo que você não entende, da ignorância, daquilo que você buscava quando você não tinha entendimento do que você foi chamado para ser e fazer, daquilo que te cansava naquela noite que você está vivendo e não acha o que você quer. Tudo que eles buscaram naquela noite de ignorância, quando a luz da manhã chegou, tudo que parecia ouro perdeu o valor diante do único tesouro que eles tinham na sua frente. Meu irmão, Deus vem nessa noite aqui para trazer luz nas tuas trevas. Aquilo que você buscava sem entendimento, aquilo que você buscava sem propósito, aquilo que você se cansava, aquilo que você não tinha mais força, que você não tinha mais como conduzir, o Senhor vem trazer luz nessa noite para você entender o que você tem que buscar, ou melhor, o que você tem que deixar. Mas calma, aqui cabe pelo menos duas coisas. Você pode viver com tudo que sempre você quis e buscou, porque Jesus te deu. Agora você pode deixar tudo
e andar sobre a palavra dele. Você pode escolher deixar tudo que é teu por direito, para você se tornar tudo aquilo que você jamais imaginava poder se tornar um dia, e viver todos os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Meu irmão, quero te dar um conselho nessa noite: deixe tudo que você buscava nas trevas da ignorância e comece a viver pelaquilo que a luz te trouxe nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Pode fazer apelo aqui, gente? Pode? Por favor, eu queria chamar você à frente, enquanto eles vão cantar. Você que talvez por algum motivo não entendia o que o Senhor tinha para a sua vida. Tiago, vem me ajudar também a orar, por gentileza, os líderes também. Talvez nessa noite você chegou pensando que o que você estava buscando era suficiente, mas não é. Isso, vem ver quem Ele é, vem descobrir quem você é, vem entender o que Ele tem para você. Se os líderes puderem aqui ajudar a olhar, orar. És o caminho, tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti. Corro para ti, corro para ti. Já estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Já estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Pai, nós colocamos cada coração nesse lugar. Nós colocamos, Pai, cada anseio, cada desejo, cada pessoa faminta, desejosa de viver o que o Senhor tem nesse ano que está começando. Pai, eu sei que esse ano mal começou e já teve gente aqui que aquilo que pensava que ia viver já quebrou, já deixou, já desistiu, já abandonou. E eu não culpo esses braços cansados. Eu não culpo, Senhor, essas redes lançadas. Nós estamos tentando. Mas, Pai, a partir de agora, algo novo vai ser começado neste lugar. Algo novo vai ser colhido neste lugar.
Barco vazio nunca foi para te afundar. Barco vazio sempre foi para nos ensinar. Essa igreja aqui ainda vai ter que fazer sinal para outros barcos, dizendo: me ajude, porque senão nós vamos afundar de tanta abundância. Nós temos para multiplicar, nós temos para repartir, nós temos para dividir. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, sem medo corro para ti. Deixa eu te dizer uma última coisa. Teu amor perfeito. Olha pra mim só um instante. Me tirou o medo das trevas. Olha para mim só um instante. Esses discípulos vão viver coisas extraordinárias, como você também e eu vamos viver. Ok? 3 anos depois, eles vão estar diante de um barco vazio de novo. Porque o que eles esperavam que Jesus iria fazer, Jesus não fez. Jesus morre e agora eles estão sozinhos, ou eles pensavam. Pedro parou um dia de pescar peixe, porque ele ouviu uma voz. Mas depois de 3 anos, ele vai deixar de pescar gente, porque ele deixou de ouvir a mesma voz. No momento daquele outro barco vazio, Pedro e os discípulos vão voltar a pescar peixe. Só que naquele dia, depois de não pescar nada de novo, eles vão encontrar alguém dizendo: joga do outro lado. Sabe por quê? Por que agora não precisa em alto mar? Agora só precisa jogar do outro lado. Porque, meu irmão, aqueles que ouviram a voz dele e aprenderam com ele, já não precisam começar tudo de novo. Basta ouvir e começar de onde você parou. Você não olha para a rede e pensa: eu tenho que ir para o alto mar. Não, você olha para a rede e ouve a voz dele: eu vou lançar do outro lado. E eles lançam, eles colhem 153 grandes peixes. E a Bíblia vai dizer que as redes não rompem. Sabe por quê? Porque quando você caminha com o Senhor, você aprende a estar preparado para aquilo que agora Ele vai trazer. Antes a rede se rompia, agora não rompe mais. Meu irmão, quando eles voltam com os 153 peixes para a praia, eles pensam: Deus proveu no nosso barco. Jesus já tem peixe com brasa, na brasa, prontinho. Sabe por quê? Porque você não precisa daquilo que ainda Ele vai te dar. Você precisa aprender a desfrutar daquilo que Ele já está preparado, ou melhor, já está preparado para você. Você só às vezes olhando para o lado errado e ouvindo as coisas erradas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você que talvez deixou de ouvir a voz e está pensando em voltar a pescar peixe, essa é uma noite para você, meu irmão, aprender que o chamado que Ele tem sobre a sua vida jamais foi esquecido. O mesmo Deus que disse para Pedro: eu te farei pescador de homens, é o mesmo é o mesmo Jesus que vai dizer para Pedro: continua pescando, não abandona o que eu te disse, não deixa o que eu te falei. Não pare de andar para onde você está indo, por causa dos resultados que você não está vendo. Você vai desfrutar de coisas que você jamais viu. Aliás, 1 Coríntios capítulo 9, versículo número 2, Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano. É capítulo 2, versículo 9. Mas Isaías havia dito isso em Isaías 54, dizendo assim: desde a eternidade nunca se viu, e nem se ouviu, e nem desceu o coração do homem aquilo que um Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Meu irmão, essa é uma noite de Deus dizer para nós:
que nós vamos voltar colhendo muitos peixes, em nome de Jesus. Você crê nisso? Foi um prazer servir os irmãos na mesa do Senhor. Espero que vocês tenham saído daqui alimentados, fortificados, fortalecidos naquele que pode nos sustentar todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Com certeza, ninguém vai sair daqui sem ter sido muito alimentado por algo específico de Deus. Publicamente, eu quero agradecer a disposição do pastor em nos servir, nos abençoar. Que noite gostosa, noite de você ser saciado daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amanhã estará conosco o bispo João Carlos. O bispo João Carlos serviu a nossa região por 25 anos, continua sendo bispo, hoje já aposentado. O vídeo do bispo está fácil aí? Solta para nós, por favor, eu gostaria de convidar você a estar. E a convite do pastor Hélio, eu estarei com vocês ali neste sábado, como parte da Semana das Primícias, compartilhando a palavra de Deus. Vejo vocês lá então, neste sábado, às 20 horas. Grande abraço. Ok, então amanhã convide alguém, né, ajude a divulgar a preço do bispo João Carlos, com certeza, como fomos abençoados hoje, estamos sendo abençoados desde domingo, seremos amanhã também. Eu quero orar, encerrando essa reunião, clamando que você saia daqui, eu e você, saímos daqui, ruminando tudo aquilo que Deus, com tanta graça, com tanta profundidade, nos ministrou nessa noite. Pai amado, eu quero, como profeta sobre esta casa, como sacerdote sobre este rebanho. Pai, eu sei que na lei, Pai, apenas 25% produz a terra fértil, Pai, porque o diabo, os cuidados, Pai, tem roubado a palavra. Mas esta noite, Pai, nós suspendemos a lei e eu quero por um milagre, Pai. Pai, que tudo que foi ministrado, Pai, cada princípio revelado, Pai, caia em terra fértil, Pai. Possamos produzir, Pai, não só a 30, a 60 ou 100, mas, Pai, infinitamente mais. Pai, eu sei que estamos vivendo um tempo de graça, portanto, Pai, suspenda a lei, Pai, e derrame sobre nós uma capacidade, Pai, de saborear, ó Pai, tão grande banquete, Pai. Possamos ser aqui fartos, ó Pai, de princípios, ensinamento, revelações, Pai, que nos dê a graça de alcançarmos o Teu propósito. Pai, nós como igreja abençoamos, ó Pai, o retorno do Teu Filho. Pai, Tu que o trouxe em segurança. Pai, leve-o também em paz, que ele possa encontrar, Pai, a sua família, o seu rebanho, Pai, os seus queridos, guardado pela mão do Senhor. Agora, despeça cada irmã e cada irmão. Nos dê uma noite de repouso e amanhã um dia abençoado. Que o amor infinito do Pai, a graça maravilhosa do Filho, o consolo e o companheiro do Espírito seja com você, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Te aguardo amanhã às 20 horas. Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe.